Então, com a palavra, o nosso companheiro André, que vai discorrer sobre o tema de sua escolha. Queridos irmãos, boa noite. Que o nosso querido mestre possa estar presente sempre e nos envolvendo nas suas corações, para tentar melhor compreender esses assuntos, sempre instigadas pela curiosidade de todos esses assuntos. Também não é menos instigante e menos interessante, às vezes muito convidativo e atraente, o item referente à comunicabilidade dos espíritos desencarnados para conosco, nem for. Faz referência a Jesus ou se utiliza de uma camisa, de uma imagem, de qualquer referência a Jesus, inevitavelmente alguém vem nos perguntar a que igreja pertencemos. Se somos evangélicos, se somos católicos, porque essa imagem ficou muito relacionada a essas religiões tradicionais. Pouca gente, principalmente o não conhecedor do Espiritismo, associa o Espiritismo a Jesus. E essa é uma surpresa que muitas pessoas têm. Uma vez me perguntaram, uma colega de trabalho, uma anestesista, veio me perguntar se nós espíritas éramos cristãos também. E ela ficou surpresa quando eu disse para ela que sim. Mas vocês são espíritas, vocês são cristãos? Vocês estudam a Bíblia? Sim. Mas o Novo Testamento, Antigo e Novo. E ela ficou surpresa com aquilo tudo. Era um novo mundo que se abria. E ela já me ouvia falar de espiritismo fazia tempo. Mas, enfim, se surpreendeu com a notícia de que éramos cristãos. E muitas das vezes a pessoa busca, muitos de nós buscamos o espiritismo por qualquer um dos assuntos que eu coloquei anteriormente. Os princípios básicos da doutrina espírita, que são antigas grandes novidades que o espiritismo nos traz. Muitas vezes pelas suas proposições filosóficas acerca da vida além da vida, mas com o amadurecer do conhecimento espírita, ou aqueles que chegam primeiro pelas dores, é que aos poucos vamos tomando ciência, vamos começando a perceber e entender o conteúdo evangélico da doutrina espírita, o conteúdo cristão. Vamos percebendo a mensagem cristã que o Espiritismo clareia, gloriza. Muitas pessoas só vão despertar para isso após algum tempo de convivência com a doutrina espírita. E aí que grande surpresa. Enquanto discutimos vida além da vida, como teoria, fato verdadeiro ou não, a possibilidade ou não da comunicabilidade dos espíritos, se verdadeira, qual a autenticidade da mensagem, a autenticidade do espírito que se apresenta como essa ou aquela personalidade, essas discussões que muitas vezes nos empolgam e nos fazem gastar dias, semanas, meses, até anos, de quem seria, que espírito estaria reencarnado nessa ou naquela personalidade. Serei eu a reencarnação do meu avô, do meu bisavô, de um desconhecido? Serão os meus pais amigos ou inimigos do passado? Essas discussões todas nos empolgam e nos chamam a atenção durante um tempo. Porém, o tempo vai nos fazendo maturar o conhecimento espírita e perceber as suas consequências, que são morais e são religiosas. E conforme vamos adentrando no conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos conhecendo as obras, por exemplo, do nosso querido e sempre lembrado Chico Xavier, em que psicografou obras de Emmanuel, de Irmão X, Humberto de Campos, ou de outros autores que teceram comentários sobre o Evangelho. Aos poucos essas gotas de luz vão se adentrando no nosso íntimo e vamos despertando e compreendendo que por trás daquelas revelações bastante interessantes, bastante chamativas, existe todo um mundo que já conhecíamos, mas não entendíamos. E de fato, a doutrina espírita vai pouco a pouco se tornando a chave para o entendimento do Evangelho. O conhecimento da reencarnação, da vida além da morte, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, vamos fazendo compreender Deus, o princípio básico da doutrina espírita,
vai nos fazendo compreender o Evangelho de Jesus e toda a sua aplicabilidade à nossa vida. E qual não é a nossa surpresa quando nos vemos diante de uma, ou talvez da mais difícil das lições, não do cristianismo, não do espiritismo, mas de todo o cristianismo, que é o perdão. Todas as vezes que fazemos estudos com referências ao perdão, observamos que os comentários em geral são acerca da prática impossibilidade de se perdoar. Fazemos comentários, poesias, prosas e versos sobre o perdão é sempre bastante bonito, é sempre emocionante, mas na prática perdoar não vem a ser exatamente uma poesia nas nossas vidas. A absoluta maioria de nós espíritas sempre faz referências à imensa dificuldade ante a lição do perdão. Nós observamos muitas vezes nos trabalhos práticos, quando nos defrontamos com aqueles espíritos profundamente odiosos, profundamente revoltados e que estão decididos a perseguir os seus desafetos por toda a eternidade, porque jamais o perdoarão. Muitas das vezes nós observamos nos comentários finais que o médium, o esclarecedor, ou alguns membros da equipe mediúnica costumam falar que, de certa forma, em algum ponto chegaram até a concordar com o nosso irmãozinho. E que se não estivessem numa reunião prática e fosse aquilo um fato corriqueiro da rua, da vizinhança, da condução, do trabalho, teria sido capaz até de apoiar a opinião daquele irmãozinho que se expressava. Não são poucas as pessoas e as referências que ouvimos acerca disso. Muitas vezes mesmo, dentro da casa espírita, nós observamos certas situações, ocorrem fatos em nossas vidas, em que cada um de nós, trabalhadores, dirigentes, temos muita dificuldade de nos lembrar que na condição de cristãos, e pior ainda, cristãos espíritas, não é nenhum favor, mas chega quase a ser uma obrigação moral nossa, se não perdoar, nos lembrarmos da necessidade que temos de perdoar aquele irmãozinho que se faz nosso ofensor naquele momento. Então a gente percebe que realmente é bastante difícil a questão do perdão. Me lembro muito de uma ocasião em que, numa dessas reuniões práticas, um querido irmão nosso, Moacir, que muitos aqui devem ter conhecido, era o dirigente e era o esclarecedor da nossa reunião, e que ante um desses irmãozinhos renitentes na vingança, decididos a não perdoar, ele num momento de iluminação, certamente, ele lembrou de comentar ao irmão: meu irmão, se já é tão difícil perdoar, por que então não começar por desculpar? É um passo. E ele foi conversando com o nosso irmãozinho sobre a necessidade que ele tinha de se afastar daquele que se fizera seu algoz no passado, do quanto lhe seria benéfico buscar a renovação íntima, e que já que ele não poderia perdoar, e realmente seria pedir muito que ele perdoasse naquela ocasião, naquele estágio da sua revolta, que ele buscasse pelo menos esquecer por alguns momentos a ofensa sofrida, pensar em si mesmo e buscar crescer um pouquinho espiritualmente para que lá na frente, quem sabe, desculpasse e um dia no futuro viesse a perdoar. E eu me pus a pensar sobre aquela colocação, se o Moacir tinha sido feliz ou infeliz na sua colocação, e reconheci que ele foi bastante feliz na sua colocação. Porque, afinal de contas, qualquer um de nós já viveu alguma situação em que percebeu o quanto é difícil, porque às vezes a gente vai solicitar um irmãozinho desse em profundo desequilíbrio, mesmo quando estamos bastante equilibrados. Nos nossos melhores momentos de equilíbrio, dificilmente realizaríamos a proeza que estamos solicitando daquele irmãozinho que se encontra no auge do desespero. Perdoar um inimigo, principalmente um inimigo que já vem sendo perseguido há décadas, talvez séculos. E aí nos pusemos a pensar como realizar essa proeza, já que nos é tão difícil. Uma das belíssimas obras do nosso querido André Luiz, que eu sempre recomendo a leitura, chamada E a Vida Continua,
nós encontramos algumas lições belíssimas acerca do assunto. Um dos personagens dessa obra chama-se Desidério dos Santos. Desidério dos Santos era uma pessoa comum, nascida e criada no interior do estado de São Paulo. Cresceu, viveu uma vida comum, sem maiores lances, sem maiores emoções, sem grandes arroubos de elevação, mas sem nenhum grande deslize também na criminalidade. Casou-se por amor, constituiu família, teve sua filha. Quando essa filhinha contava apenas 2 anos de idade, reuniu-se a 2 amigos outros para mais uma atividade de entretenimento que lhes era corriqueira. Foram caçar codornas nas matas próximas do local em que viviam. Durante essa caçada, eis que um acidente terrível acontece. Desidério é baleado quando em cima de uma árvore tentava alvejar algumas aves. Ele é baleado, cai, e quando cai, já cai morto. Os amigos, Ernesto e Amâncio, gritam, correm até a cidade e buscam socorro, mas já era tarde. Quando voltam à cidade carregando o cadáver de Desidério, já não há mais qualquer esperança para o nosso caro irmão. A família, abalada naturalmente, afinal de contas, a esposa jovem, a filha ainda com apenas 2 anos de idade, o que fazer ante tamanha tragédia? E o fato é que então Desidério é sepultado. Passado algum tempo, sua esposa já se encontra em segundas núpcias. Afinal de contas, encontrara um novo parceiro, um companheiro que lhe apoiara na viuvez e que vinha se tornar um braço forte naqueles momentos de dificuldade para a orientação da sua pequena filha. Esse esposo novo, o padrasto, então, de Evelina, veio a ser o mesmo Amâncio, que houvera participado da caçada juntamente com Desidério. O outro companheiro de caçada, Ernesto, vai para a cidade grande, busca a capital paulista e some da vida desses personagens. O tempo passa. E vamos encontrar agora já a Evelina, a filha de Desidério dos Santos, desencarnada. E quando desencarnada, ela tem como apoio, como grande companheiro espiritual, sem que o saiba da relação anterior, Ernesto, aquele mesmo amigo de seu pai, que participara da caçada na qual Desidério viera a falecer. Eu estou cortando muitos pedaços. Quem se lembra do livro E a Vida Continua já viu que eu pulei um bocado de coisa aqui. Mas isso é para estimular o povo a ler. Eu sempre gosto de falar isso. Leia um livro que é a melhor fonte. É a melhor maneira de se deliciar com todas essas histórias e principalmente de aprender muito. Porque aqui a gente só passa o suco do suco do suco do que esses livros nos trazem de lições grandiosas. Desencarnada, então, Evelina e Ernesto vêm a tomar conhecimento de uma série de fatos que, quando reencarnados, desconheciam, principalmente Evelina. E Ernesto vem tomar conhecimento também de que alguns fatos que ele pensara que foram de um jeito, na verdade haviam ocorrido de outra maneira. É que Ernesto vai reencontrar o mesmo Desidério dos Santos, aquele seu companheiro de caçada, pai de Evelina, que até então ele não sabia ser o pai de Evelina, vai reencontrar Desidério agarrado como um obsessor à sua esposa, ainda encarnada, Elisa. E quando ali chega, então, é devidamente rechaçado por Desidério, houve uma série de impropérios, acusações, e vem a tomar conhecimento, para sua surpresa e até um certo alívio, do que se desenrolara de fato naquela tarde de caçada. Eu me explico. É que o Ernesto, quando reencarnado, carregava consigo uma grande culpa. Ele acreditava ter sido ele o autor dos tiros que mataram Desidério. Ora, mas foi só um acidente. Até se ele tivesse sido o autor dos tiros,
Coitado, foi um lamentável engano, foi um triste acidente. Não. Ernesto atirou com intenção de matar. O que ele não sabia é que tinha errado o alvo. Então, quando ele vai buscar Desidério, ele vai buscar na condição de culpado. Ele tem a plena certeza de que assassinou Desidério dos Santos. Mas por quê? Porque haveria ele de matar Desidério? Por uma razão muito simples. Eram amigos. Desidério frequentava a sua casa. Ele não frequentava a casa de Desidério por desinteresse. Não estimava tanto assim Desidério como amigo, desde que contraíra núpcias com Elisa, porque percebeu desde cedo que Desidério nutria alguns sentimentos menos dignos por sua esposa. E o que era pior, era correspondido nisso. Ele, Ernesto, casado, uma filha, e agora aquele abutre no seu lar, tentando roubar-lhe a esposa. Tomado de ciúmes, eis que semeou a ideia do crime. Como se livrar do rival? Aproveitando o momento de uma caçada, acertando-lhe um balaço e se livrando daquele inimigo. E assim, então, no dia da caçada, ele realiza. Erra o alvo. Mas tão apavorado ele se encontrava do que fez, que ele sai desabalado da carreira sem olhar o resultado do seu ato. Apenas houve um novo estampido e daqui a pouco os gritos de Amâncio de que Desidério havia sido baleado. Quando lá chega ali, encontra a cena do companheiro já agonizante, praticamente morto, ele mesmo anuncia a sua sentença de que havia acontecido um acidente, e Amâncio, por sua vez, bastante satisfeito com aquela versão, pois fora ele o autor verdadeiro do tiro que acertara Desidério, assume como verdadeira aquela versão, e é com essa versão que Desidério é sepultado, é com essa versão que Ernesto é sepultado, e é com essa versão que Amâncio também será sepultado. Apenas naquele momento de reencontro no plano espiritual é que Ernesto toma conhecimento de toda a verdade dos fatos. É que além dos fatos que eu já contei, ainda havia o fator de que Amâncio amava Elisa e a desejava como sua esposa. E naquele momento, aproveitando ele que observara o tiro de Ernesto intencional para acertar Amâncio, aproveita a ocasião como bom oportunista e baleia, agora sim com um tiro certeiro, a cabeça de Desidério, e aproveita a versão criada para ser beneficiado naquilo que lhe era o seu interesse. Os irmãos podem imaginar o estado de revolta, de ódio em que se encontra Desidério dos Santos no plano espiritual. O quanto ele odeia Ernesto, o criador do enredo, e Amâncio, o autor do disparo fatal. O quanto ele odeia a sua esposa Brígida, que não foi capaz de manter a fidelidade após a sua morte, e que se entrega, não apenas ela, mas também a sua filha querida, Evelina, para aquele mesmo que lhe fora o algoz. Ele só consegue encarar Amâncio como um chacal, e não apenas abate a presa, como ainda se apropria de tudo aquilo que lhe pertencia. Odeia Ernesto por causa da sua atitude, pelo seu desejo de matar, e principalmente porque após a vinculação de Brígida com Amâncio, ele vai buscar a única mente que ainda se lembra dele com amor, que é Elisa, a sua amada, a esposa de Ernesto, aquela que foi a pivô que deu a origem à ideia de Ernesto de abater o ex-amigo. E assim, porque o universo é feito de vibrações e as atrações entre nós acontecem por sintonia, por reciprocidade de vibrações, assim é que Desidério desencarnado vai se acolar a Elisa reencarnada, porque esta, por sua vez, em vendo o amado morto, em se vendo tendo que viver como esposa de Ernesto, um homem a quem ela positivamente não amava, um homem que se dedicava muito pouco ao seu lar, que dedicava poucas horas
a sua filha, a sua esposa, um esposo que muito pouco ofertara em amor e carinho no seu lar, ela encontrava refúgio apenas nas memórias de Desidério, afinidades. Os nossos pensamentos são uma coisa muito séria. A gente costuma brincar dizendo, cuidado com seus desejos, eles podem se realizar. Muitas vezes aquilo que desejamos não é aquilo que necessitamos, e muito menos é o que será de melhor que possa nos acontecer. No entanto, de tanto desejarmos, poderemos ser atendidos. Elisa tanto desejava a presença de Desidério que conseguiu. E passou mais de 20 anos reencarnada, convivendo com Ernesto como marido e Desidério como seu fiel e leal obsessor. Vejam que coisa curiosa, mas André, o Desidério não está junto com a Elisa por amá-la e odiar a Ernesto? Qual o benefício que qualquer um de nós tem de ter um espírito ao nosso lado vibrando ódio pelo nosso cônjuge? Qual o benefício? Por mais que ele diga nos amar. Isso é o que chamamos uma obsessão por um espírito que pensa nos amar. Ele pensa que ama a Elisa. Ele pensa que protege Elisa. Ele pensa que a sua presença é o que garante paz e segurança para Elisa. E, no entanto, Elisa, ao longo desses 20 anos, ela que já era, óbvio, em todo o processo obsessivo, o obsidiado tem que abrir portas para o seu obsessor, tem que oferecer plugs de ligação para o seu obsessor. O primeiro plug que ela abre é o desejo da presença de Desidério ao seu lado. Ela é atendida e oferece os seus sentimentos. Uma pessoa de poucos risos, de humor um tanto um quanto miúdo, uma pessoa irritadiça, que por muito pouco se irritava e se revoltava. Ora, quantos plugs de ligação com um espírito que odeia, revoltado e que deseja o mal daquele que é o seu parceiro, o seu marido. Ao longo desses 20 anos, Elisa naturalmente vai se degradando física e mentalmente. No momento em que Ernesto reencontra a esposa, Ernesto é o desencarnado que planejou o assassinato de Desidério. Não vamos perder o fio da meada. No momento em que Ernesto, ex-marido de Elisa, reencontra sua esposa reencarnada, já passados 2 anos de sua desencarnação, ele encontra a esposa francamente adoecida, em vias de loucura. É considerada pelo genro e pela filha uma louca, eventualmente violenta. Mas a família resiste na sua internação, em especial a filha, Vera. E quando ele encontra Vera, encontra Elisa e encontra Desidério, que ouve todos aqueles impropérios, vamos relembrar, o processo obsessivo é um processo que ocorre por vinculação espiritual, perispírito a perispírito, entre o encarnado obsidiado e o desencarnado obsessor. Um processo que nos lembra muito o processo da comunicação mediúnica. Porém, aqui uma comunicação atormentada, que necessariamente não produzirá fenômenos ou mensagens mediúnicas, mas um processo de vinculação alma a alma, em que a mente do desencarnado interfere na mente do encarnado, fazendo com que muitas vezes o encarnado, haja por aquele, o desencarnado, que vocifere, que profira palavras, frases, enunciados, que são oriundos da mente do desencarnado, um legítimo fenômeno mediúnico, que muitas vezes absorva o sentimento doentio do seu obsessor e reaja como se aqueles sentimentos fossem seus, um legítimo processo mediúnico.
Então o que acontece? Quando Ernesto se aproxima, Desidério se revolta, perde todas as estribeiras, se põe a enunciar tudo aquilo que desejara ao longo de 20 anos pronunciar àquele que era um de seus desafetos, e é natural. Elisa é atingida por aquela vibração, percebe, absorve e manifesta aqueles sentimentos, chegando ao ponto mesmo de ver o antigo esposo desencarnado. Ela vê o esposo e se põe a gritar como louca que odeia Ernesto, que o quer longe daquele lar e quer permanecer ao lado de Desidério, o seu verdadeiro amor. Vejam que coisa impressionante, que coisa louca. E que não é nenhuma raridade nos nossos dias. Não é nenhum fenômeno raro no mundo que habitamos. Não é nenhuma história de livro. São fatos reais. Acontecem todo dia. Estão acontecendo agora, aos montes, mundo afora. Não acontece apenas entre os espíritas ou entre os que buscam a casa espírita. Acontece apenas entre humanos. E essa é a única condição que necessitamos para nos tornarmos obsessores ou obsidiados, a condição de humanidade. Estarmos reencarnados não é uma condição necessária para sofrermos um processo obsessivo. Basta a nossa condição de espíritos humanos para que possamos, como encarnados ou desencarnados, sofrer um processo obsessivo. E processos obsessivos desses já ocorrem a todo momento entre nós. De toda essa história se desenrola um longo processo, um longo trabalho de Ernesto e toda uma equipe espiritual, junto a Desidério e Elisa. Até que em um dado momento de toda essa história, nós vamos reencontrar Elisa às portas do túmulo. Elisa agora bastante doente, bastante fragilizada, sofre um colapso, e o fim de sua vida é uma questão de horas. Agora a família está junto dela, a esposa, o genro, futuro genro, melhor dizendo, Desidério, naturalmente, como seu guardião, e a equipe espiritual chega para o momento do desencarne. Quando ali se deparam com Desidério ao lado de Elisa, André Luiz nos relata que a sua posição é de um espírito completamente chumbado ao mundo físico, quase materializado, tamanha a grosseria do seu perispírito, tamanho era o ódio que nutria por Ernesto, por Amâncio e por todos aqueles que houveram passado por sua vida e o desprezaram. Mas ele conservava em sua mente uma única lembrança de amor, além do amor doentio por Elisa, o amor por sua filha, Evelina, que quando desencarnara, quando a Evelina desencarnara, ele pedira a permissão para se encontrar com Evelina, e que naturalmente foi negado, já que Evelina era um espírito, se não purificado e santificado, era um espírito de sentimento nobre, que soubera viver a sua vida de dificuldades e provações com nobreza, e chegar ao plano espiritual contando bastante virtudes e contando bastante pontos em seu favor, para que pudesse receber a assistência espiritual em uma colônia espiritual já de uma hierarquia mais elevada, e ali receber o esclarecimento acerca da vida além da vida, já que não era espírita. Essa parte da história também é bastante interessante, mas vocês leiam, vocês vão ver quantos fatos interessantes acerca da desencarnação de um justo que não conhece a realidade da vida além da morte. É bastante interessante, eu recomendo a todos a leitura E a Vida Continua. Mas vamos lá. Desidério é notificado de que, após a desencarnação de Evelina, só terá a oportunidade de reencontrar com a sua filha quando se dispuser ao perdão, o que naturalmente ele imediatamente rechaça, dizendo que é impossível perdoar, que jamais perdoará e que não arredará pé junto da sua querida Elisa. Então chega esse momento em que Elisa está prestes a desencarnar. E nesse momento acontece um fato fundamental e que eu gosto de chamar a atenção, gosto de frisar, para que a gente reflita bastante
sobre a questão dos nossos pensamentos. Nesse momento, Elisa está prestes a desencarnar após um grande desgosto. Ela, semanas antes, houvera sofrido uma grande decepção, porque o seu genro, oportunista e muito pouco fiel às ideias cristãs, houvera se aproveitado de uma situação, interditar a sogra e se tornara o procurador único e exclusivo de todos os bens da viúva. Vale ressaltar que quando Ernesto faleceu, deixou larga soma em dinheiro, muitas propriedades, enfim, deixaram uma pequena fortuna para a sua viúva e para a sua filha. E esse genro, novo genro, oportunista, se aproveita daquele momento, se apropria, se torna procurador da viúva, se apropria de alguns imóveis, vende para receber uma boa grana em corretagem. E é natural então que Elisa sofre esse grande impacto, venha a decair, e no último momento que antecede a sua desencarnação, tem um choque bastante sério, uma briga bastante séria com o seu novo genro, e naquele momento então ela colapsa e vai partindo então rumo à desencarnação. Vejam, ela está desencarnando sob uma série de choques que envolvem ódio, que envolve rancor, mágoa. E naqueles momentos finais do seu desencarne, quando ela consegue abrir os olhos, na esperança de ver a filha, se depara com a figura do genro. Quantas tristezas, né? Quando ela vê o genro, qual o sentimento que aflora no seu coração? Ódio. Todo mundo falou em cura, né? Não precisa nem ler o livro para saber qual é o sentimento. Porque isso é natural nosso, né? É a nossa reação imediata. Infelizmente. E ela, quando se enche de ódio daquele genro, qual é a sua segunda atitude? Solicita ao alto, entre aspas, bem grandes, a proteção, entre aspas, maiores ainda, de Desidério. Lembra que eu falei? Cuidado com o que desejas, poderás ser atendido. Ela novamente solicita a presença de Desidério, que já está ali do seu lado, só esperando essa oportunidade. Não por maldade, mas por amor incompreendido, por doença mental da qual ele é portador. E quando ela abre e escancara essas portas para a sua atuação, ele imediatamente segura na sua mão. Isso aí estamos falando de perispírito para perispírito, e a envolve na sua vibração, porque ela já vibratoriamente o buscou. E nesse momento, toda aquela equipe espiritual que se preparara para realizar a desencarnação de Elisa e levá-la para uma das instâncias de refazimento, não tem mais acesso à mente de Elisa para que ela possa ser levada a um local de socorro. E permanece chumbada. O corpo físico morre, porque corpos físicos são feitos para morrer. Em havendo a morte do corpo físico, e isso acontecerá com todos nós, por mais surpreendente que possa parecer, em havendo a morte dos nossos corpos físicos, aí vem a segunda surpresa. Podemos, perceberam que eu estou usando condicional? Podemos desencarnar ou não. Aí é que é a surpresa. Podemos desencarnar ou permanecermos jungidos aos nossos corpos. Essa opção é nossa. Somos nós que fazemos desde agora a opção, mas não de boca. Se eu perguntar quem quer desencarnar, quem quer no ato da morte permanecer ligado ao corpo, todo mundo vai dizer eu não quero. Ninguém vai dizer que quer. Mas essa decisão de boca tem que ser acompanhada aqui e figuradamente aqui, no sentido do sentimento. Intelectualmente e sentimentalmente, devemos desejar e buscar a desencarnação de fato, porque naquele momento a Elisa não desejou a sua desencarnação. Ela quis permanecer ligada a Desidério, por ódio ao seu genro. E aí que complicação que se criou
para aquela espiritualidade. Encurtando a história, foi só depois de alguns diálogos, e principalmente da presença de sua filha, que finalmente Desidério se abriu para o amor. Finalmente se permitiu inundar por um sentimento de amor. Afinal de contas, imaginem vocês, um homem que é assassinado quando a filha ainda conta 2 anos, acompanha no plano espiritual em estado de perturbação toda a encarnação daquela filha, observa-lhe os sofrimentos, as dores, os desencantos, todas as deslealdades que ela sofreu, não pode atuar, ainda que desejando atuar em sua defesa, e que, num dado momento, quando ainda profundamente desequilibrado, envolvido pelo ódio, após ouvir tantos e tantos convites ao amor e ao perdão, finalmente se reencontra com sua filha, agora desencarnada, nimbada de luz, qual se fosse um anjo, uma estrela descendo dos planos mais altos, revestida em luz, trazendo a ele o afeto e o amor, o qual ficara privado durante tantos anos. Ele não foi indiferente, naturalmente, a essa emoção, e não consegue resistir aos convites de Evelina a buscar planos mais elevados. Somente nesse momento é que Elisa consegue se libertar do fardo físico, porque agora não mais sob a atuação mental de Desidério, ela já não tem mais forças para permanecer ligada ao plano físico. Só nesse momento ela é desligada do fardo físico e levada para uma instância de refazimento, uma das instâncias espirituais, onde ela possa se recuperar para, enfim, tomar consciência da verdadeira vida espiritual. Parece que a história acaba aí, né? Pois é. Só que aí só está começando uma nova história, que naturalmente André Luiz não desdobra na obra E a Vida Continua, mas que deixa sinalizado no livro o que será, que capítulos virão pela frente. Dessa vez eu vou contar, normalmente eu não conto, né? Mas porque ela nos interessa nessa história. Lembra que nós começamos a história com perdão, né? E o que perdão tem a ver com reencarnação? Tudo, né? O povo aí já escolado já falou, tem tudo a ver reencarnação e perdão. Porque vejam vocês, no momento em que nós paramos a nossa história, Amâncio continua reencarnado. Elisa acaba de desencarnar. Desidério desencarnou. O genro de Elisa está encarnado. A filha de Elisa está encarnada. E nós temos uma grande trama de ódio a ser resolvida, já que Desidério seguiu Celina. Ele não perdoa Amâncio e Ernesto. E às vezes há um engano, não sei se por não entendimento, não percepção ou por romantismo mesmo, já que todos nós gostamos daquelas histórias em que todos acabam felizes para sempre. Mas às vezes a gente confunde esse momento em que viveu Desidério, por exemplo, nessa passagem, nessa história, e achamos que naquele momento todos os problemas se solucionaram, Desidério perdoou a todos, está amando imensamente a todos e agora será um espírito feliz para sempre. Não, nada disso. Naquele momento, Desidério aceitou o convite que o nosso irmão Moacir fez, aquele irmãozinho lá naquela passagem na nossa reunião mediúnica. Ele aceitou deixar de lado seus desafetos, aceitou deixar de lado sua mágoa, seu rancor, a sua perseguição, para se dar uma nova oportunidade de crescimento espiritual. E aí, quem sabe, desentranhando as virtudes e qualidades que ele já carregava consigo, encontrar forças para o perdão. E mais ainda, a beleza da reencarnação está no fato de ser um novo começo. É um recomeço, é uma nova oportunidade de reescrever a história junto daqueles mesmos que ofendemos ou que nos ofenderam. E essa é uma das grandes belezas da reencarnação. É do planejamento reencarnatório de todas essas personagens que a gente comentou nesse breve relato, que em retornando à vida espiritual, buscando instâncias de refazimento, essas entidades sejam novamente reencarnadas. E aí o que vai acontecer? Novas linhas de destino serão traçados, novos planos serão traçados, projetos de reencarnação e muito trabalho
segundo nosso instrutor Ribas, um dos personagens da história, é trabalho para mais de 30 anos, tanto para a Evelina quanto para o Ernesto, quem pensava que ia desencarnar e descansar, doce engano, nada disso, é trabalho que não acaba mais. Estava planejado que Ernesto iria conduzir Desidério e Evelina iria conduzir um outro personagem que não entrou aqui na nossa narrativa por não nos interessar ao assunto em foco. E que esse grupamento de espíritos desencarnados, à exceção de Ernesto e Evelina, iriam sofrer um novo processo reencarnatório. O personagem tutelado por Evelina seria o primeiro, viria como filho da mesma Elisa, com aquele mesmo genro, cujo nome é Caio, fora alvo de tanto ódio de Elisa. Seria o primeiro filho, buscando alcançar algumas correções de desvios do passado no Caio, seu futuro pai, que não entram em questão aqui na nossa história. E a seguir, receberia como irmã aquela que encarnada lhe fora a avó, Elisa. Elisa, a mesma sogra espoliada, detestada, rejeitada, quase abandonada, viria agora a se tornar a filha de Caio. Ela seria a neta dela mesma, se olharmos pelo ponto de vista humano. Mas enquanto espírito reencarnaria como sua própria neta, filha de sua filha e filha daquele genro tão detestado, aquele genro que a espoliou. E aí vejam que coisa interessante, o André Luiz coloca isso de uma forma brilhante no livro. Riquezas, valores, títulos, são passageiros mesmo. Nós os recebemos por empréstimo quando renascemos e os devolvemos às portas do túmulo. E aquele mesmo Caio, tão detestado por tamanhas falcatruas, ao espoliar a própria sogra, colocá-la interditada, tomar posse dos seus bens, explorá-los, com os seus de multiplicá-los, nesse primeiro momento, qualquer um de nós, pelo olhar humano, vamos pensar, mas isso é um calhorda. Esse cara merece arder no fogo dos infernos dos católicos. Aquele que é para sempre, aquele que é eterno. Não é a nossa primeira reação? Que miserável. Se isso é um vizinho nosso, ou um parente nosso, umas boas paneladas resolvidas. Mas, pela ótica dos espíritos, o que é o que Caio está fazendo, se não devolver à própria Elisa os seus bens agora multiplicados? Afinal de contas, Elisa, reencarnada como filha de Caio, é sua herdeira. E ela receberá de volta todos os bens que lhe foram espoliados, agora multiplicados. E aí Evelina mostra para o Desidério: está vendo, pai? Ele é um benfeitor. Não parece, mas ele é um benfeitor de Dona Elisa. Mas só isso não bastava. E o pobre do Desidério, como é que fica? Pois bem, Amâncio, o seu algoz, reencarnado com, ou melhor dizendo, casado com Brígida, sua ex-esposa, é a essa altura do campeonato um rico proprietário de terras, naquela área de cafezais do interior de São Paulo. E ali, elaborara toda uma vida de trabalho, honradez, de justiça, de caridade, e que carregava como única mancha, como única mácula no seu currículo, o assassínio do qual se arrependera, de Desidério. A essa altura do campeonato, já são bastante idosos. Ribas diz, inclusive, que lhe restavam apenas 10 anos de existência no corpo físico. Mas, como as leis da reencarnação buscam sempre a reharmonização, já que não esqueçamos, a lei divina é regida, sobretudo, como norma maior, como norma áurea da lei divina, a lei de amor, de justiça e de caridade. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás até mesmo aos teus inimigos. Não é isso que o Cristo nos ensinou? Essa é a lei áurea do universo. Amor. A lei é de amor. Todos aqueles que se odeiam, e agora passa a listinha aí dos desafetos na mente, pasmem, haverás de amá-los e perdoá-los. Todos, sem exceção.
Quanto tempo vamos levar para isso? O problema é nosso. A gente só se quita com a lei quando estiver amando e beneficiando a todos. Vírgula, sinceramente. Aquele perdão meio mais ou menos não serve não, né? Perdão só o de verdade. E dá trabalho. Olha como dá trabalho perdoar, né? Para que o perdão aconteça entre esse grupo, a Elisa vai ter que reencarnar como filha do próprio genro espoliador. E o Desidério, né? Pois é. O Desidério, como eu falei, Amâncio e Brígida já se encontram em idade avançada. Já não são mais capazes de ser pai e mãe. Olha, sempre existe uma portinha para a reencarnação. Numa bela tarde ensolarada, estão lá os dois idosos sentados à varanda da fazenda, observando suas culturas de café, e Evelina se aproxima da mãezinha querida e do padrasto amado e insufla aquela ideiazinha. O livro dos Espíritos diz alguma coisa tipo: os Espíritos interferem nos nossos pensamentos e atos? Sim, muito mais do que imaginais. Por vezes, são eles quem nos dirigem. Já ouvimos isso alguma vez, não ouvimos? Acho que já foi falado isso aqui nessa casa. Acho que foi até aqui que eu tomei conhecimento disso. Mas, enfim, interferem nos nossos pensamentos e atos? Por vezes vos dirigem. Assusta, né? Pois é, Evelina se encosta no colo da mãezinha querida, que estranhamente se lembra da filha amada, e aí aquela lágrimazinha brota, mas não cai. E dá uma vontade danada de ser mãe de novo. E o Alonso, tá maluca, mulher? Na nossa idade de ser pai e mãe? Você tá doida? Não, a gente podia pensar, por que a gente não adota uma criança? Você tá louca? Na nossa idade? E tal. Mulher não pede docemente, é difícil, né? O marido resistir. Pediu, falou, e aí daqui a pouco brotou uma ideiazinha. Claro que o bom e velho orgulho masculino não podia deixar de estar presente, né? Eu topo, mas tem que ser um rapazinho. E aí já começou a alimentar dentro de si aquele orgulho, né? Perdi a oportunidade de ser pai, agora tem um filho, um garotão aqui para me herdar as terras, e aí já começa. A espiritualidade usa o material que a gente oferece para nos alimentar e nos direcionar de acordo com as nossas necessidades. O que o Alonso podia oferecer era isso, foi isso mesmo que a Evelina aproveitou e incentivou os dois. E eles se decidem. Assim que esbarrassem com um menininho abandonado, desterrado, ou cujos pais estivessem a morrer ou por qualquer necessidade, sem condições de criá-lo, iriam adotar aquele menino como seu filho. Alguém imagina quem é o espírito reencarnado nesse menino? Não, né? Desidério dos Santos, que agora reencarna, recebe do seu algoz não apenas o corpo físico que lhe foi retirado. Isso é uma das coisas interessantes da reencarnação. Muitas vezes aquele que tira a vida física de alguém devolve-lhe essa mesma vida física na condição de filho. Filho costuma dar mais trabalho, mas é para o sujeito deixar de ser bobo e nunca mais pensar em tirar a vida de ninguém. Enfim, lá vai Desidério reencarnar como filho de Amâncio, herdar suas terras, herdar suas propriedades e, ó surpresa, passados 20 anos, quem é que ele vai reencontrar na flor da juventude? Elisa reencarnada. E aí, toda uma oportunidade de aquele amor frustrado numa vida poder se realizar em vida. Mas o que eles farão nessa oportunidade? O livre-arbítrio deles é que vai determinar. Assim como cada um de nós fizemos e continuamos fazendo ainda hoje, com o do nosso livre-arbítrio, o direcionador de cada uma das oportunidades que recebemos em nossas encarnações. Cada um de nós está tendo nesse momento uma grande oportunidade por estarmos reencarnados. E aqueles que se encontram desencarnados estão se preparando para uma futura oportunidade reencarnatória para tentar aproveitá-la da melhor maneira possível. Aquilo que se passou nós já não temos mais como reescrever. Nós só temos como tentar sanar as consequências daquilo que escrevemos de mal e gozar os benefícios daquilo que escrevemos de bem. Estamos reencarnados não para plantar apenas as futuras sementes, mas para colher as flores ou os espinhos das encarnações anteriores por onde passamos.
Estamos convivendo e vivenciando com aquelas pessoas que necessitávamos reencontrar na atual reencarnação para quitarmos antigos débitos, para reafirmarmos antigos laços, para buscarmos o crescimento espiritual de que necessitamos. Aqueles que muito amamos são, por certo, amores de outras vidas que se encontram reencarnados ao nosso lado, ou como esteio, como apoio para as nossas novas empreitadas, ou como uma forma de reafirmarmos e aumentarmos ainda mais os laços de amor que nos unem. E aqueles desafetos, bem, esses são aqueles nossos credores que necessitam de nós, não apenas o nosso perdão, mas também o nosso trabalho, o nosso carinho e a nossa dedicação, para que ao final desta vida, quem sabe, se não se converterem em amores, pelo menos que se convertam em afinidades, em amizades, em simpatias, porque o trabalho dos séculos e dos milênios, das múltiplas reencarnações que ainda se sucederão à atual existência, façam com que essa simpatia, que um dia foi desafeto, venha a se tornar amor, porque a lei de Deus é de amor. Então, queridos amigos, que possamos meditar nessas lições que a doutrina espírita nos traz, ao clarear o Evangelho de Jesus, quando nos traz a notícia da reencarnação, as informações sobre a vida além da morte, a comunicabilidade dos espíritos, quando tudo isso vem nos relembrar a necessidade que temos de transformar esse Evangelho em vivência, transformarmos esse ensinamento cristão em realidade e atualidade no nosso íntimo, para que possamos exercitar todas as potencialidades da nossa alma que nos direcionam para o alto, para a elevação do espírito, e em particular essa etapa, este capítulo, essa lição que é das mais difíceis, o perdão. Perdoar está difícil? Desculpa, esquece, tenta relevar, mas busquemos um caminho, alguma solução para amenizarmos esses sentimentos que podem vir a se converter em ódio ainda em vida. Vai, busca os teus desafetos enquanto ainda te encontrares a caminho, antes de depor as tuas oferendas no altar. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Perdoa enquanto o teu desafeto está ao teu lado em marcha na atual reencarnação. Te desculpa dos teus atos enquanto te encontras encaminhada junto àquele teu desafeto. Foi isso que Jesus nos ensinou, porque agora é mais fácil, porque agora ele está ali ao nosso lado, ele está ao nosso alcance. Talvez depois de desencarnado não seja tão fácil. Talvez depois de desencarnado ele não esteja mais aberto à nossa reconciliação. Mas e se ele não deseja a reconciliação? E se ele não deseja o meu perdão? O problema é dele. O meu problema é oferecer-lhe a oportunidade de perdoar. O meu problema é oferecer-lhe a oportunidade de reconciliação. E, sinceramente, desejar e trabalhar por essa reconciliação. Se ele vai aceitar ou não vai aceitar, é o livre-arbítrio dele quem vai determinar. E também será ele quem arcará com as consequências da sua decisão. Assim como também seremos nós a arcarmos com as consequências das nossas decisões e dos nossos atos da atual existência. Então, meus irmãos, que a lição é difícil, todos nós sabemos. Mas é nossa tarefa buscarmos executar. Muita paz.